Ilustrada do cristianismo. Justo Gonzalez. 97, na época você fazia o idoso, não mudou, não. Na época você fazia o penal com 90? Não vi já. Fiquei 2 vezes. Então? Joel. Vamos falar então sobre. A gente vai voltar, são 10h30? Isso, Justo Gonzalez. Isso aí. Tem um aí que é um box, que ele é complexo. Tem os 2 livros. São, se não me engano, 2 ou 3 volumes. Esse aqui que eu vi, ele é completo, no Mercado Livre box. Ó, no Mercado Livre ele está saindo a 209 o box. Esse eu tô na Shopee. Então é o box também? É legal, é o box completo, os 3? Não, agora não. Tá. Esse aqui é o box. Esse aqui é o História do Diário do Cristianismo, box 2 volumes, editora Vida Nova. 209 no Mercado Livre. Ó, chega grátis amanhã. Ó, tentar. Então, um beijo e dois, bom. Então, vamos lá? Bom, falamos aqui sobre a revolta dos Macabeus. Vou falar rapidamente sobre. Os irmãos chegaram a ver sobre a formação dos partidos, saduceus, fariseus, zelotes, essênios, herodianos. São os partidos que se formaram após a revolta dos Macabeus. A gente tem aí, alguns a gente encontra aí no Novo Testamento. Os saduceus eram opositores aos fariseus e menos numerosos, e não acreditavam em ressurreição e muito influentes politicamente. Desculpa, irmão, deixa eu arrumar o brigando aqui. Tinha combinado com ele um negócio aqui, agora não vai dar. Bom, vamos lá. Bom, fariseus mais numerosos e ocupantes do Sinédrio, conhecidos como religiosos e santos, né? Zelotes, extremamente violentos e defendiam através da espada a tomada de poder das mãos de Roma. Quem viu aí The Chosen? Ninguém viu The Chosen? Caramba, The Chosen é uma das séries mais legais, uma das melhores séries sobre o cristianismo, sobre a vida de Jesus. A estreia da 4ª temporada foi no cinema. Eles vieram aqui no Brasil até. Poxa, foi bem legal. Olha, muito bom. Eu confesso que foi maravilhoso. Eu confesso que para mim é a abordagem mais, assim, vendo a Bíblia, vendo tudo que a gente aprende sobre Jesus, para mim é a abordagem mais fiel sobre Jesus. Então, no Netflix não saiu ainda não. Os Zelotes, ele fala sobre Simão o Zelote, né? Ele faz ali um episódio falando como Simão o Zelote se tornou discípulo de Jesus. E eu achei muito interessante como eles abordam isso no filme. É porque Zelotes realmente era um grupo violento. Eles defendiam aí a matar pessoas para poder tomar o poder das mãos de Roma e perseguir para Israel. Trabalhar em favor de Adonai. Então Adonai, ele quer que o poder seja tomado à força, era o pensamento deles. Então a gente vê esses partidos aqui, era bem comum naquela época, eles falavam sobre isso. Os essênios, possivelmente levitas, que rejeitavam o sistema religioso da época e se retiravam para o deserto. Inclusive, muitos dos fragmentos da Bíblia que foram encontrados, mais novos, foram encontrados em cavernas em Qumran, provavelmente por causa dos essênios. Eles escreveram tudo lá nesses papéis, e colocaram dentro de vasilhas. A história do achado dessas vasilhas foi que o menino jogou uma pedra em um determinado lugar e ouviu o barulho de vasilhas quebrando. Ele achou aquilo estranho e foi lá e viu um monte de vasilhas de uma caverna com vários pergaminhos dentro. E aí eles chamaram as autoridades e eles constataram que eram escritas da época antiga, provavelmente pelos essênios que se retiravam da cidade
para preservar a sua santidade aí, porque eles não concordavam, como diz aqui, do sistema da época. Tem os herodianos, que defendiam a ascensão da dinastia herodiana, lá do rei Herodes, né, o grande, da época da nascimento de Jesus. Depois tem, lembra de Herodes, o tetrarca, que era a tetrarquia. Quando Herodes o Grande ele morreu, ele dividiu o governo dele em 4, seus 4 filhos. E aí, quando a gente fala sobre Herodes o tetrarca, era um dos filhos de Herodes o Grande. Então, esses herodianos eles defendiam a ascensão da dinastia de Herodes. Depois vamos lá, Império Romano, falando um pouquinho sobre isso. Eu ia até passar um videozinho, só que está meio avançado agora, não vou passar que o videozinho é grande. Mas a gente vê, se der para passar depois, eu passo. O Império foi essencial para a propagação do Evangelho e ofereceu uma infraestrutura tão complexa que permitiu a locomoção de cristãos por toda parte, como eu falei inicialmente. Não, acho que isso aqui era um vídeo. Não sei se vou passar que é muito grande. Vou passar. Falando sobre o princípio dos tempos, a origem das sinagogas, né? Infraestrutura e filosofia de idioma grego, a gente falou sobre isso no início. Uma passadinha. A igreja primitiva. Qual foi a primeira? Já dei a resposta. Vou falar, qual foi a primeira igreja formada? A igreja de Jerusalém. A gente vê a igreja católica falando que a primeira igreja é a igreja católica. Ele fala sobre aquela frase de Pedro, né? Pedro fala assim, quem vocês dizem que eu sou? Eu sou o Espírito de Deus. E Pedro fala assim, e Jesus fala para Pedro, tu és Pedro, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Ele sabe muito bem que Jesus não estava falando de Pedro, estava falando sobre a afirmação de Pedro, que a pedra a qual Jesus edificaria a sua igreja, que Cristo é o Filho de Deus. Então, não confunde com pedra fundamental. Então dizem que Pedro foi o primeiro Papa, né? Só que a primeira igreja não foi a igreja católica, como a igreja católica, eles fazem, eu esqueci o nome que dá, não sei o que, histórico. Eu vou trazer depois na próxima aula. Como é o nome, eles fazem uma afirmação para colocar dados mais modernos como se fossem dados mais antigos. Então eles arrogam para si essa posição de primeira igreja, só que não é verdade. Então a primeira igreja... Eles atribuem para eles puxando a brasa. Exato. Não, eu sou bem igreja. Por causa disso, isso é interessante até para a gente pensar na questão de evangelismo, porque a gente sabe claramente que a Bíblia ela fala a respeito sobre a mediação. O grande ponto que a divergência entre católicos e protestantes é a questão, principalmente de Maria. A gente sabe que Maria foi uma mulher, né, que Deus escolheu, uma mulher honrada e tudo mais, mas ela não é imortal, como disseram, ela não foi, eles disseram que ela não tinha pecado, a gente sabe que não é isso. Mas por que eles escolhem pensar nisso e omitir o texto bíblico, já que o texto bíblico diz que há só um mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo. Por que a igreja ela fala isso, a igreja católica? É porque eles entendem que quem define, quem diz o que é certo e errado na Bíblia, nós vamos seguir a Bíblia, quem fala isso é o magistério. Então se o magistério fala assim, olha, eu sei que a Bíblia diz isso, mas como a tradição da igreja, segundo eles, né? Como a tradição da igreja fez a Bíblia, a gente não precisa dessa parte aqui, isso aqui é entendido de outra forma, a gente tem que se preocupar com isso. Então aí eles escolhem assim, colocar as pessoas voltadas para as tradições, como a adoração de santos, exatamente. Já está em contexto, cria de uma coisa. Exatamente. Eu tive várias seitas ali, né? A questão do latim, popular, né? A igreja está praticamente estava na latim. Meio uma reta. É isso. Encosta e aí o tema que eu discuti, isso era um problema sério na época, né? Porque as missas eram todas em latim. E realmente essa questão de Lutero, existe até um erro que foi São Jerônimo, ele traduziu a Bíblia para o latim. E lá no latim tem uma parte que São Jerônimo traduz errado. Arrepender, ele traduz como façam penitência. Então, quando a palavra é arrepender, ele traduz errado, e Lutero vê isso. Então as pessoas, para ser perdoadas, elas tinham que fazer penitência, por causa de uma má tradução do latim, São Jerônimo. Então aí façam penitência, para chegar ao reino de Deus. Então fazer penitência é o quê? A igreja ela diz o que é penitência e a pessoa tem que fazer um monte de coisa. E eu vou dizer a igreja católica,
mega técnico cooperar, mas no começo, bem no primário, eu ia fazer primeiro comunhão, eu era obrigado a fazer. Caramba, nessa época tinha que aprender o Era latim. bem antigo, era pouco, a gente tem que O latim é uma língua morta. Não é que eu falo, né, eu falo. Papa Gregório, né? Tem no seu calendário gregoriano. Esse quadril foi muito piada, né? Bem antigo. Então, mas a primeira igreja que foi fundada foi a igreja em Jerusalém, como nós vemos a descida do Espírito Santo. E aí a gente vê que a igreja em Jerusalém ela era formada por judeus que se converteram ao cristianismo. A gente tem essa igreja em Jerusalém ali. Depois nós vemos a igreja em Antioquia, que era uma igreja muito voltada para missões. Os irmãos deram uma olhada na Bíblia, sempre que os apóstolos iam, eles voltavam para Antioquia. Depois, tem outras igrejas, tem a igreja em Alexandria, tem as igrejas que nós vemos do Novo Testamento ali, de Apocalipse, né? Tem várias igrejas que vão se formando depois, mas a primeira igreja, que a Bíblia relata, foi a igreja em Jerusalém. Juan, tem alguns heréticos aí, a internet está muito lixo. A internet tem muito lixo rápido, muito fast food, se aprofunda no leite, não se prepara. E reproduz, repete aqueles lixos que é pior. Comem, quer dizer, numa dessas eu vi assim, Jesus era judeu. Aí tem os cristianismos que se converteram ao cristianismo. Sim, são judeus messiânicos. Então, assim, hoje, dentro da linha judaica, dentro do estudo, estudou mais, como é que coloca a posição de Jesus nessa questão do judaísmo? Tem experiência para passar. Então, realmente tem até um livro, eu não cheguei a ler, mas o nome do livro é Quando um Judeu Governar o Mundo. E ele fala exatamente sobre Jesus. Porque Jesus, de nascença, ele realmente é judeu. Ele nasceu? Ele nasceu judeu. Querendo ou não, ele não tem como se livrar da dinastia davídica. Da nascença dele, que nasceu na Judéia. Ele nasceu na Judéia. Daí ele é filho de Israel ali, né? Da descendência de Israel. Então, ele não tem como a gente não tem como escapar disso, pensa assim, poxa, mas ele é Jesus, a gente pensa no cristianismo. Não, a gente tem que lembrar que Jesus realmente era judeu, ele veio trazer o reino, o evangelho. E aí, a partir de Atos, a gente tem aí uma separação, né? A origem da igreja. A igreja ela surge, a igreja. Aí nasce o cristianismo. Exatamente, em Atos 2. Agora, se a própria pessoa falar que Jesus era da religião judaica? Sim. Só que a questão de Jesus ser da religião judaica é no sentido de que ele veio para cumprir toda a lei. Foi o único que conseguiu cumprir a lei. Tanto que ele era da religião judaica que ele veio realmente para cumprir a lei. Porque se ele não tivesse cumprido a lei, nós não teríamos salvação. Porque isso é uma questão interessante que a gente usa até um texto bíblico de forma muito errada. Por exemplo, a letra mata, mas o espírito vivifica. Tem muita gente que fala sobre isso em relação ao estudo. O cara estudou muito, a letra mata, mas na verdade não é isso. Por que Deus ele dá a sua lei? A lei, na verdade, é uma pergunta interessante. Como é que as pessoas eram salvas antes de Jesus? Se a salvação é por Jesus, como é que as pessoas eram salvas antes? Quem sabe responder? Era pela lei? E aí? É difícil? Então quer dizer a pessoa pelo coração? Ainda mais. Essa ligada à obediência também, né? A obediência aos mandamentos de Deus, porque antes de Jesus, Moisés, Deus falou com Moisés. Então, os mandamentos. Então, acho que é através da consciência da pessoa que é obediência aos mandamentos de Deus. Que Jesus não existia, mas já existia os mandamentos de Deus. Uma vez também sempre foi que não sei se foi no ambiente da dentro, talvez, por exemplo, uma adolescente, a criança está com 12, 13, 14 anos, a pessoa tem entendimento do que é certo e errado, que é o bem e o mal. Uma pessoa de 15 anos matou, não sabe que ela matou. Então, apesar da pessoa morreu 15 anos para salvar ou não, as ações dela se aceitar aqui. As ações dela, a forma que ela. Tem pessoas que são mais de natureza. Assim, é pesado não falar, mas é verdade. Natureza é ruim, natureza má. A pessoa mais
E se essa pessoa não se converter a Cristo, não Deus, o Espírito Santo mudar o caráter da pessoa, a pessoa está má de natureza. Tem gente que nasce ruim, entendeu? Nasce uma coisa ruim, vou fazer o mal, vou. E aí a gente não sabe até que ponto tem influência maligna ou não, mas pode ter, a gente sabe disso. Mas eu acredito que a salvação é também da obediência, dos mandamentos também, do coração da pessoa. Jesus não tem mais Moisés guiado no fundo. Deus tirou o povo do cativeiro. Então a ação de Deus ela já existia. Essa questão de nascer mal, né? Todos nós fica semente do maligno. Existem esses desvios mentais, né? Por exemplo, a pessoa. A gente tem muito esse negócio, porque o filme apresenta muito isso. Mas nem todo psicopata ele é assassino. Mas ele tem esse problema mental. É o que não tem cura. A pessoa nasceu com aquilo. A resistência aos sentimentos. Não sente amor, não sente. Tem psicopata. Eu não sei se isso é certo, mas tem pessoas que com a psicopatia que elas sente algum sentimento e não sente outros. Então, mas a questão da maldade é intrinsecamente humana, né? E tem essas pessoas que têm esses desvios mentais. Agora, uma questão interessante. Por que existiam os sacrifícios? Porque a lei, somente quando a pessoa, em vários casos, tem sacrifício também de alegria, sacrifício de oferta. Mas os sacrifícios, eles eram para o perdão. Então, as pessoas só sacrificavam na época quando elas não conseguiam cumprir o que estava previsto na lei. Então, e o sacrifício ele sempre apontava para alguém. Então, a salvação, pensando nisso, a salvação sempre foi por Jesus. Mas vamos pensar da seguinte forma: o irmão João, ele viveu antes de Cristo, um exemplo. Então, como é que o irmão João era salvo? Pensa que na barraquinha do seu Zé, a gente vai pensar assim: tem uma barraquinha do seu Zé. E o irmão João ele vai chegar lá na barraquinha do seu Zé, e o seu Zé vai falar assim: olha, irmão, infelizmente o irmão comprou uma dívida aqui de R$1,5 bilhão de reais. O irmão precisa pagar, senão o irmão vai ser condenado à morte para sempre. Aí vem a tormentação para sempre. O irmão precisa pagar isso aí. O irmão, que isso? Mas eu não tenho como pagar e tal. Poxa. Não, aí o seu Zé vai falar assim: olha, mas tem uma solução. Vai vir alguém que vai pagar tudo para você. Mas você tem que acreditar nisso. Que essa pessoa ela vai vir e vai pagar tudo para você. Ela vai perdoar a sua dívida. Se você crer, então você assina aqui e vai estar tudo perdoado a partir daí. Você tem que acreditar nisso. Você crê nisso? Aí eu creio. Aí a dívida do irmão João foi perdoada. E aí eu nasci depois de Cristo. E eu penso, vou lá na mesma barraquinha do seu Zé. E seu Zé? Tá, ó, tem uma dívida sua aqui de R$3,5 bilhões de reais. Tem que pagar, senão você vai sofrer eternamente, vai viver atormentado. Então, aí, mas eu não tenho esse dinheiro, como é que eu faço? Aí o seu Zé fala assim: olha, veio um cara, e deixa eu pago. Deixou aqui um documento aqui dizendo que quem aceitar teria a sua dívida perdoada. Se você acreditar nisso, se você aceitar isso, a sua dívida vai ser perdoada e você vai ser absolvido. Não vai precisar pagar a conta, deixar a conta. Aí eu cheguei e poxa, então eu não quero. E fui. Então entenda que sempre foi por Jesus. E a questão da lei, por que Deus ele dá a sua lei? Porque Deus ele vai mostrar qual é o padrão. Ele fala assim: ó, meu padrão está aqui. Mas Senhor, eu só consigo até aqui. Então sacrifica. Se você não sacrificar, você vai morrer. Porque o meu padrão é esse. E para quem não consegue cumprir o meu padrão, a sentença é a morte. Se você não consegue cumprir o padrão, a sentença é a morte. Então Jesus ele cumpriu a lei na marca. Só que ele se fez pecado por nós. A diferença está aí. Porque ele cumpriu tudo certo. Pelo padrão de Deus, ele não precisaria morrer. Só que ele se fez pecado por nós. Para pagar todos os pecados. Tanto de quem cria nele antes, que acreditava que ele viria, tanto de quem iria crer nele depois. Que somos nós. É por isso que a salvação sempre foi por Jesus. E quem não conseguia cumprir a lei, sacrifica. Então a lei de Deus, né, se você for viver pela lei, se eu for fazer o certo, eu não vou conseguir cumprir o padrão, então eu vou morrer nos meus pecados, a letra má. Mas o Espírito vivifica. Quando eu sou justificado, eu recebo o Espírito Santo, eu sou justificado. Então eu sou justificado em Cristo, eu recebo vida. Então o Espírito ele vivifica, me dá vida em Jesus. Por isso que esse texto tem essa questão desse texto aí. As coisas entendem errado, né? Então a salvação sempre foi por Jesus, é tudo por ele. Tudo bem até aí? Voltando lá a parte dos judeus lá, naquela época pensava que o Messias vinha da tribo de Levi, né? Ah, sim.
Judá, né? Veio o povo judeu. Aí até Felipe falou, mas vem alguém lá de Nazaré, da Galileia. Então por isso que Jesus, ele, embora seja judeu, ele sempre foi um pouco criticado, né? Porque nem todo judeu era judeu. Os samaritanos eram um povo judaico, mas eram um pouco afastados. Por isso eles tinham aquela rixa um com o outro, né? A rixa deles tem lá no Antigo Testamento. Porque quando o povo do norte ele foi dominado, eles acabaram pervertendo a religião judaica. Então eles não seguiam mais a Torá como era o certo. Eles tinham vários outros costumes. E aí o povo já falou, esse povo é imundo, porque eles seguem a Torá. Naquela época começaram a juntar povo, outro povo foi na igreja que foi samaritano, né? Continuavam sendo judeus, mas samaritano misturado. Mas já não misturava com o povo de Judá, judeu, puro. Quer dizer, eles tinham aquela rixa. Tanto que eles, quando Jesus ia passar para a terra mais acima, o caminho mais perto era o caminho que passava por dentro de Samaria, só que eles não passavam, porque eles consideravam o povo samaritano como um povo imundo, né? Eles pegavam o caminho do mar, que era um caminho bem mais longo. Então uma viagem que era para demorar, assim, sei lá, 2 dias, demorava, assim, 4, 5 dias. E até o Levi foi escondido naquela época, esperando até hoje. Mas aí, só para responder a pergunta do irmão, Jesus ele pode ser considerado um judeu, porque ele realmente nasceu no povo judaico, ele seguiu as leis judaicas, mas em relação à questão do evangelho, ele veio trazer o evangelho. Ele nasceu como um homem judeu, dentro do que foi previsto, lá em Gênesis 3,15. E haveria um que pisaria a cabeça da serpente, isso é uma promessa. O que eu acho mas agora, eu não sou a bênção hoje falar assim. Jesus era judeu no sentido de religião. Porque o cristianismo nasce na casa dele. Sim. É porque são tempos diferentes, né? O cristianismo nasce na casa de Jesus. Sim. Aí quando a pessoa se converte, né, ela abandona as práticas judaicas. Jesus falou que papolia a mandamento. Tem que abandonar aí, mas está cumprir. É porque para nós, assim, acho que o mais certo não se aplica. Assim, porque Jesus, ele, enquanto homem, ele podia ser judeu, mas ele morre como Deus, ele vem trazer o evangelho. Então, aí você tem essa questão, né? Jesus, ele foi judeu, nasceu no ambiente judaico. Mas e hoje, Jesus é dos judeus? Não, Jesus é do evangelho. Eu prego o evangelho de Jesus. Então, mas eu posso dizer que ele foi judeu? Ele foi judeu. Ele nasceu lá, ele cumpriu os mandamentos. Mas e depois que ele morreu? Depois que ele morreu, ele continuou sendo 100% homem, 100% Deus, mas agora livre dessas condições humanas, fora do espaço-tempo, fora da... Não que reconheceu isso, né? Sim. Deu a legalidade ao cristianismo. Vai falar dele. Vamos falar dele. Deixa eu dar uma comida aqui, que hora é agora? Vamos lá. E é 11 horas que acaba? 11h30. 11h30. Vamos lá. Bom, a Igreja de Jerusalém, vou falar um pouquinho rápido aqui, era basicamente constituída por judeus e prosélitos. Os prosélitos são aqueles que eram convertidos, eram judeus convertidos ao judaísmo, mas que depois se converteram ao cristianismo. Os judeus messiânicos, como eu falei. Isso aí. Igreja de Antioquia. A segunda igreja é de Antioquia, da Síria, uma cidade sob domínio romano. Essa igreja destacou principalmente por ser um tipo de centro de envio e suporte de missionários, sendo mais citada que a igreja de Jerusalém. Tem um textinho falando sobre isso. Atos 11, 19. E os que foram dispersos pela perseguição, que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. E havia entre eles alguns varões chíprios e sirenenses, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E sucedeu que todo um ano, 26, se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente, e em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristãos. Aqui o nome cristão já surgiu aí como uma seita inicialmente, porque se o cristianismo era continuidade do judaísmo, todo mundo estava falando assim, vocês são continuidade do judaísmo? Aí não, então vocês estão na seita. Então inicialmente eles acreditavam que o cristianismo era uma seita, como um pequeno movimento. E aí eles foram pela primeira vez chamados de cristãos. Por isso que eles eram perseguidos.
A gente vê, e na época também eles eram perseguidos inicialmente pelos judeus. A gente vai ver o Império Romano perseguindo o cristianismo quando eles começaram a entender que os cristãos eram uma ameaça ao Império. Nessa época Paulo já perseguia? Nessa época Paulo já perseguia. Quando o Estevão foi morto ali no... Em Atos 11 fala de Estevão. O Estevão de Paulo estava lá, né? Consentindo a parte dele. Paulo era um fariseu ali, ou seja, um cara que era um certo, eu compro ali na marca, eu faço tudo certinho, e isso ele achava. Eu faço tudo certinho e tal, e eu tenho que acabar com essa seita aqui que está prejudicando. Ele era muito religioso. Ele era muito religioso. Tanto que para Deus era um fato escolhido, né? Que cumpria aí a risca. Imagina, se Paulo não tinha como mais. E aquilo ali, e Deus falou assim, você que eu preciso, homens assim que eu preciso. Exatamente. Para risco, e tem que ser feito. Vai fazer o que sem medir esforços. Ele fala assim, ó, para mim morrer é lucro. Ele fala assim, é melhor até eu morrer, sabe? Porque de tanto sofrimento, mas eu escolhi ficar com vocês. Ele fala isso aí. Então, imagina, um homem que sabe o que tem que fazer e não vai disposto a fazer sabendo que vai sofrer as consequências depois. É uma coisa impressionante, né? Deixa eu ver se tem mais algum versículo. Ah, tá. Isso aqui são características que eu coloquei. Isso aqui vai ter uma aula que eu dei na escola dominical lá. Eu botei para a gente pensar um pouco na igreja de hoje. São características marcantes da igreja primitiva. Ela permaneceu unida, sempre em oração e súplica, era cheia do Espírito Santo, entendida na palavra da verdade, pregava o Evangelho, frutificava, comungava e crescia em Deus. Então, são características que a gente tem que olhar e pensar assim, caramba, e a igreja de hoje? O que está faltando hoje? O que está mais apagado? E a gente começar a trabalhar isso na nossa igreja, orar a Deus, para Deus começar a fazer essas coisas voltarem. Porque, querendo ou não, o pecado ele vai tirando algumas coisas de nós mesmos. A gente olha para nós e fala assim, poxa, eu não tenho mais comungar ali com meus irmãos, eu não tenho mais essa comunhão, a tecnologia tem tirado um pouco essa união dos irmãos ali, juntos. O que posso fazer para melhorar isso? Então, poxa, meu pai me usando nessa área aqui. Deus, a gente não chama atenção para cada coisa. Isso também tem muito a ver com os nossos dons, com os nossos talentos. De repente, eu não tenho talento muito, eu tenho talento para falar com as pessoas. De repente, o Aéreo tem mais talento para organizar eventos, por exemplo. Então, o meu trabalho vai estar junto com ela, vai organizar o evento, vai alinhar ali as coisas e eu vou lá e chamar os irmãos para participar. Então, são coisas que a gente precisa olhar para a igreja primitiva e pedir para Deus nos usar, para a gente melhorar o ambiente onde nós estamos. É trabalhar para mais pessoas se aproximarem do Evangelho. Vamos lá. Agora começam as perseguições. Nos primeiros anos do cristianismo, de cristianismo, as perseguições eram de judeus para cristãos. O Império Romano não intervia a menos que fosse necessário. Então era light ali. Mas depois começaram a surgir alguns imperadores que começaram a perseguir os cristãos. E o primeiro deles foi Nero. Quem lembra de Nero aí? Que era aquele gravador de CD, né? Meu irmão Kleber deve ter feito um programa no computador que a gente botava para gravar uns CDs assim, gravar filme, programa, baixei o Nero, e o símbolo do Nero realmente era o Coliseu pegando fogo. Por que isso aconteceu? Na época de Nero existia um incêndio em Roma. Alguns historiadores dizem que o próprio Nero colocou fogo na cidade. Só que, na verdade, os historiadores mais sérios creem que isso foi por causa da estrutura de Roma, que era uma estrutura já muita gente, como nós vemos hoje, né? A população cresce e a estrutura elétrica fica com aquela mesma capacidade de antigamente, outras coisas assim. Então, as coisas vão começando a ficar sobrecarregadas. É a mesma coisa naquela época. Então, Roma começou a pegar fogo, e aí, foi Nero, e aí começou a surgir esse burburinho. Nero viu que as cidades menos afetadas eram cidades onde existiam cristãos. E ele colocou a culpa nos cristãos. Então, eles pegavam os cristãos da época, né, por exemplo, colocavam com piche, besuntavam com piche e colocavam como tochas acesos. Então, o Império começou a caçar dessa forma. E a gente vê aí, mas só que espaços, não era todo mundo. O Império não saía assim, não, quero todo mundo que é cristão agora, dá na minha mira, não. Alguns casos ele fazia isso. E a gente vê isso acontecendo ali nos textos, Domiciano, Trajano, que são imperadores que eles vão fazendo isso com os cristãos, mas sem aquela sair a cara.
assim, meu alvo é cristão, não. Eles faziam sobre, de repente, alguma acusação, olha, é um cristão tal, que estava na rua tal, e ele está querendo causar discórdia, ele está ameaçando o império, e aí o cara vai chamar de inquirido, se ele não negasse a fé dele, ou se ele não fizesse como o império queria, ele era assim, martirizado. Mas nos últimos dois, no 10º dia por esse ano aí sim, o império ele sai a caça, ele vai caçar literalmente os cristãos. Ele vai chegar e falar assim, agora meu alvo é essa rapaziada aqui. Eu vou acabar por quê? Eles queriam que voltasse a velha glória de Roma. Então como é que eu volto para a velha glória? Eu começo a ter os costumes de antigamente. Então, poxa, vocês têm que adorar o Deus tal, vocês têm que se ajudar o imperador, vocês têm que fazer outra coisa. Hein? Mas tem uma rapaziada que não quer fazer isso. E é por causa deles que a gente não está conseguindo voltar à velha glória de Roma. Então a gente tem que acabar com essa pedra no sapato da gente, vamos matar todo mundo. Quem é que estava? Os cristãos. Diocleciano e Décio, eles começaram a perseguir os cristãos de uma forma terrível. Desajando até Décio tem uma distância bem a distância grande. Né? Sim, sim. Esse intervalo é separado daqui dos outros? Não, tem alguns outros, esses são alguns dos principais, né, onde tiveram as principais, as principais perseguições. Alguns outros, Não vou citar. Não, as perseguições eram bem menos. Então, como eu falei, alguns diziam, olha, tem um cristão ali. Então o império não ficava se importando, assim, eu vou caçar cristão. Os que destacaram mais foram esses. Os intermediários eram só sobre, eu esqueci a palavra, sobre acusação. Então eles só perseguiam se fosse acusado. Olha, tem os cristãos ali, tem esse aqui. Então não era assim uma perseguição intensa, como foi nos dois últimos. Os primeiros foi uma perseguição teoricamente mais light. Os intermediários, que eu não coloquei ali, teve perseguição, mas era bem mais tranquilo. E os dois últimos, que é os que queriam que a glória de Roma voltasse, é que realmente foi uma perseguição às cidades mais bravas. Eu coloquei aqui, as perseguições eram por conveniência, por causa do imperador, por causa do culto ao imperador, denúncias que eram feitas, como eu falei, as denúncias, outra palavra para lembrar, e a religião, como eles queriam que a velha glória de Roma voltasse, então eles tinham que destruir as religiões que estavam atrapalhando a velha glória, que era o cristianismo para eles. Vamos lá na próxima página. Constantino o Grande foi o primeiro imperador a dar liberdade aos cristãos de professar a sua fé pelo império. Estava no meio de uma batalha e, segundo ele teve uma experiência que ele viu uma cruz e aí uma palavra que dizia assim, sob este sinal vencerás. E ele creu naquela palavra, ninguém sabe se aquilo foi verdade. Ele não se tornou cristão como a gente pensa cristão hoje, cristão como nós entendemos, um cara que ora, que prega o evangelho. Naquela época não era bem assim, era bem politizado, era bem diferente. Mas Constantino ele teve essa experiência, segundo os historiadores, segundo ele mesmo, e eles fizeram uma símbolo de uma cruz nos escudos. Eles venceram essa batalha, conquistaram aí. E aí, eu esqueci qual foi até a batalha que ele estava lutando, foi numa fonte, não lembro agora do lugar que ele ia conquistar. E ele venceu. E aí, ele começou a permitir que os cristãos professassem a sua fé. O Império ainda não tinha se tornado cristão, o Império Romano. O Império só deu liberdade de culto. Pessoal, vocês vão poder tranquilamente prestar o culto de vocês, sem ser perseguidos. Então aí houve aquela... A mesma coisa aconteceu tempos bem atrás lá que o rei lá falou assim, agora todo mundo vai pro pessoal sim, lá no... Nabucodonosor. Isso aí. Agora, não pode subir de cabeça. O Sadraque, Mesaque e Abednego, que eles foram lançados na fornalha. Quando o fogo não queimou eles, ele, olha, agora o fogo não vai... Aí você quando viu acontecer alguma coisa, Sim. E ele também foi criado com a mãe dele, era cristã. Então ele já foi criado um ambiente diferente, um ambiente de uma liberdade religiosa dentro do lar. Então isso fez toda a diferença para depois ele se tornar, ter essa experiência,
E aí permitiu a liberdade de profissão de fé dentro do Império. Mas, como eu disse, o Império ainda não era cristão. O Império tinha várias religiões, mas agora o cristianismo não era uma religião perseguida no Império. E a história tem até a descrição, nem tem a ver com o mundo espiritual, porque todos os países você não pode pegar o evangelho, né? Exatamente. A China, por exemplo. Coreia do Norte, pode todos. E a história se repete. Você vê, uma igreja, tem um amigo meu muito interessante, um amigo chegou para mim e falou assim, poxa, eu não entendo isso, cara, por que as pessoas têm esse negócio de ficar falando de crente, não sei o que, falando que não pode, que o cristão tem isso, tem aquilo, falando mal da igreja. Eu falei, cara, se você tem uma igreja que é amada pelo mundo, tem alguma coisa errada. Uma igreja que serve a Cristo, ela não é amada pelo mundo. Ela não é uma igreja querida. Uma igreja que prega o Cristo ressuscitado, que prega a palavra de Deus, é uma igreja que vai ser odiada pelo mundo. É uma igreja que Satanás quer destruir. Se a igreja não é amada, quer dizer que ela está indo na mesma direção. Até um vídeo que eu vi, até a Cassiane que gravou. Se na caminhada da vida você não trombar com o diabo, não dar uma trombada nele, quer dizer que você pode estar indo na mesma direção dele. Então, a igreja ela vai sempre andar na contramão do mundo. Se a igreja é amada, a igreja é perseguida. Isso é histórico. Então, se a igreja não é perseguida, tem alguma coisa errada. Se em algum momento da vida a gente não for perseguido ou não for, de repente, apontado, o crente, o que está acontecendo? E aí, cadê o teu Deus? E aí, se o crente ele não for em algum momento apontado, ele não for oprimido, se ele não for, as pessoas quiserem envergonhar ele de alguma forma, quer dizer então que ele não está fazendo diferença no mundo, tá? Porque o mundo já é do maligno. Se a igreja está sendo bem vista pelo mundo, alguma coisa tem errado. As igrejas inclusivas, como a gente vê aí, né? Todo mundo está bem. Constantinopla hoje é Istambul, né? Turquia hoje é país muçulmano. Exatamente. Que é uma das religiões mais fortes hoje. O cristianismo teve legalidade aí nesse país de Constantinopla, hoje é muçulmano. Entendeu? O cristianismo é perseguido lá. E hoje, infelizmente, o Islã é uma das religiões que mais cresce no mundo. Uma das religiões que mais cresce. Tem relatos, né? Diz que em alguns anos, que 20 anos, 30 anos, toda ali a Europa já vai ser eles vão ser do Islã, vão ser muçulmanos, por causa da propagação do Islã na Europa. A frieza espiritual, até no seminário a gente fala um pouco sobre isso, a frieza espiritual lá é muito grande em relação a isso. Eles não querem saber de um Deus, né? Porque eles têm essa visão do Antigo Testamento, eles vão sempre nesses textos que falam sobre guerra, e aí você tem um aumento incisivo dos muçulmanos, né? Falando sobre a questão de pregando ali. A gente vê a ausência dos missionários em alguns lugares, e aí é muito difícil a pregação do evangelho nos países europeus. Ali então, onde tem o Vaticano, apesar na Europa a gente ter aí o Vaticano, né? Mas infelizmente isso aí não tem. O Vaticano hoje em dia, como não é político. É político. Não tem nada a ver com a questão de igreja. O Vaticano é o menor país do mundo, né? É o país dos outros países. Então, o menor país do mundo é o Vaticano. Até aquelas questões que vem o TikTok aí, né? O pessoal pergunta qual é o meio de transporte mais seguro, qual é o menor país do mundo. O menor país é o Vaticano. Você vê que é um cargo que não tem nada a ver com a igreja, um cargo político. Né? Vamos continuar. Agora, essa parte é importante. Com os períodos de perseguição e intervalos de paz, a igreja dos primeiros séculos começou a enfrentar outros problemas, como as heresias que surgiam de doutrinas cristãs já difundidas. Você tem o marcionismo, se não me engano foi Marcião, nega o Antigo Testamento, exatamente. Eles acreditavam sim no Novo, mas negavam o Antigo Testamento. Então tudo que vem do Antigo Testamento não consegue, só o Novo Testamento. Tem o gnosticismo, que a matéria é má, a gente vê isso muito como uma dualidade hoje em dia, né? Por exemplo, uma ideia que até há pouco tempo tinha muito isso, né? Fala assim, poxa, por exemplo, quando um casal ele se casa e vai ter a sua intimidade, as pessoas falam assim, Deus não tem nada a ver com isso. É o contrário.
E essa ideia, ela vem exatamente do gnosticismo, dizendo que tudo que é matéria, tudo que vem do corpo, isso é mal. O espiritual é bom. E o material é mal. O que é material é mal. Então o gnosticismo implantou essas ideias. E a gente vê João ele trabalhando muito isso. Ele falando que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele e nada do que foi feito foi ele que fez. Nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas e as trevas não compreenderam. Então ele está dizendo que Jesus era um ser espiritual, mas ele encarnou. Ele está brigando diretamente contra o gnosticismo. Porque o gnosticismo queria dizer assim, olha, não é possível Deus ter se transformado em homem porque a matéria é má. Tudo que é material é ruim. Eles tinham esse pensamento, eles queriam desmerecer a encarnação, não é reencarnação, a encarnação de Jesus. E aí, essa foi uma doutrina que a gente sabe que o cristianismo não pode ser destruído, mas se a gente fosse colocar assim, em questão de briga, né, que quase destruiu o cristianismo, que se infiltrou dessa forma. Tem o arianismo, negava a divindade de Jesus. O arianismo foi uma das que surgiu nos primeiros séculos da igreja, onde muitas pessoas tiveram que se levantar para criar credos, né? Credos, a gente vai falar um pouco sobre isso, os credos, que reafirmavam a divindade de Jesus. Porque imagina, se eles conseguem dizer que Jesus não era Deus, onde é que estava o cristianismo hoje? Já era, não tinha cristianismo. E por muitas vezes o imperador ele foi convencido disso. Inicialmente o imperador ele também começou a acreditar que Jesus não era Deus. E aí eles convenceram ele e aí conseguiram, né? A gente vai falar sobre isso aqui agora. Os pais da igreja, patrística e apologética. Pais apostólicos, pais apologistas e pais polemistas. A gente tem aí esses homens que foram peças fundamentais para que o evangelho se mantivesse. Com a paz... desculpa. Não, desculpa. Então você pode parar aqui o seu povo. Desculpa. Antes ainda? A frente. Desde aí teve mais com duas escritas. Não foi. Não, isso aqui mesmo. Antes é esse aqui, ó. Antes desse aí, esse é o anterior. Esse fala sobre as heresias. Como é que as heresias elas começam a surgir? É aquele lance, mente vazia, a gente sabe, né? Mente vazia, obsessão não é. Então, o que acontece? As igrejas elas não tinham mais que lutar contra essas tensões do império perseguindo. Então, se a igreja não precisa mais lutar com isso, o estudo começa a se desenvolver, começa a surgir questões. Tá? Como é que pode isso? Jesus ele era Deus, mas também era homem? Peraí. Aí começaram a surgir os questionamentos. Muitas igrejas, de vários lugares que iam surgindo, eles começaram a acreditar nessas coisas. Começaram a pensar, poxa, mas isso aqui, como é que funciona a questão da matéria? Né? Jesus se tornou homem, né? Mas não pode, porque a matéria é ruim, a gente vê tanta ruindade, tanta coisa. Começaram a formular questões. E assim aconteceu esses desvios doutrinais, essas seitas começaram a surgir no seio da igreja. E aí se levantam esses homens que eu acabei de mostrar aqui, os pais da igreja. Né? E eles se levantam para defender a igreja desses desvios doutrinais, das seitas. Aí a gente vê que os tipos de pais que surgem. Os pais apostólicos, os pais apologistas e os pais polemistas. Isso aí já é mais ou menos a segunda geração de cristãos. A gente tem a primeira geração, os discípulos, depois tem o último discípulo que morreu, foi João, e depois nós temos a segunda geração de homens e mulheres, né, que começaram a falar a favor do cristianismo. Os pais apostólicos foram aqueles que tiveram relação mais ou menos direta com os apóstolos e escreveram para a edificação da igreja, geralmente entre o primeiro e o segundo séculos. Os mais importantes deles foram Clemente de Roma, Inácio de Antioquia, Papias e Policarpo de Esmirna. Policarpo foi discípulo de João. Depois, os pais apologistas foram aqueles que empregaram todas as suas habilidades literárias em defesa do cristianismo perante a perseguição do Estado. Geralmente esse grupo se situa no segundo século e os mais proeminentes entre eles foram Tertuliano, Justino o Mártir, Teófilo e Aristides.
E, por último, os pais polemistas. Os pais desse grupo não mediram esforços para defender a fé cristã das falsas doutrinas que surgiram dentro e fora da igreja. Geralmente estão situados no terceiro século. Os mais destacados entre eles foram Irineu, Tertuliano também, tem outro Tertuliano, né? Cipriano e Orígenes. Então a gente tem todos esses homens, eles foram levantados por Deus para defender as doutrinas da igreja. Então, sem eles, a gente tem que pensar assim, se eu não tivesse esse cara aqui, de repente hoje eu estaria com um evangelho falso. Deus ele vai levantando pessoas para dar essa continuidade no evangelho. Aí uma coisa que a gente tem que sempre lembrar é que a gente sempre tende a olhar para a Bíblia assim, poxa, esses homens aqui são homens e mulheres de Deus, são homens e mulheres que Deus, mas nós somos também. A história da igreja traz essa continuidade, que eu faço parte da mesma igreja a qual Pedro pertenceu, a qual Paulo pertenceu, ao qual Maria Madalena pertenceu, ao qual Tiago pertenceu. Então nós fazemos parte da mesma igreja, a igreja dos santos de Deus, só que em épocas diferentes. A gente tem que sempre olhar para a Bíblia, para homens e mulheres, como se eles fossem praticamente deuses ali. Poxa, isso aqui andou com Jesus. E a gente sabe o que aconteceu com Pedro, né? Pedro andava com Jesus, estava sempre ali, e aí Jesus chegou e falou assim, olha Pedro, quando você se converter, você ajuda seus irmãos. Eu acho que nesse momento Pedro deve dizer, Jesus está ficando meio, como assim me converter? Poxa, eu estou andando com ele, eu estou curando, eu estou, tipo, sou demônio? Ah, não, esse Jesus acho que não está muito bem não. Aí na hora H ali, aí Pedro abandonou, começou a dizer que não fazia parte, ficou com medo, e logo depois de Jesus foi renovado Pedro, porque Pedro estava começando a achar que podia tanto quanto o mestre. E a gente tem às vezes, esse pensamento de olhar para a igreja, para a Bíblia, né, e ver aqueles homens e mulheres como se fossem praticamente deuses. Mas na verdade são homens e mulheres que revestidos do poder de Deus. E nós podemos também ser homens e mulheres revestidos do poder de Deus. É isso que a história da igreja traz para a gente, esse senso de continuidade. Porque a história da igreja ainda não tem, nós fazemos parte dela. A gente está trilhando o futuro, né, para as próximas gerações. E esses homens aqui, né, que não fala de mulheres também, mas também existem mulheres. Eles fizeram com que o futuro fosse preservado para que as doutrinas da igreja fossem apresentadas a nós hoje de uma forma que a gente pudesse entender, sem desvios heréticos. E quando ele fala para pergunta 3 vezes, desviamos, pois é. Aí na última começa a questão, então vai passando por isso. Sim. Isso é muito importante. Inclusive a forma como Jesus pergunta a Pedro é uma forma diferente. Se a gente for ver no grego, a palavra que ele usa para simbolizar o amor não é a palavra que a gente pensa. A gente fala assim, Pedro, tu me amas, né? A palavra é sempre a mesma, mas no grego, a forma como Jesus pergunta para Pedro e a forma como Pedro responde é diferente. É como se Jesus perguntasse assim, Pedro, você me ama incondicionalmente, você tem esse amor incondicional por mim, e aí Pedro, eu acho que ele deve pensar assim, em tudo que aconteceu, em tudo que ele fez, como ele negou Jesus, falou assim, olha Jesus, você é meu amigo. Assim, eu te amo muito, mas meu amor por você não é isso que você está falando. E aí Jesus perguntou, Pedro, você me ama incondicionalmente, você me ama de um jeito que fala incrível, esse amor é sobrenatural. Aí Jesus, você é meu amigo, Pedro. Porque os amores não Jesus pergunta com amor ágape, e Pedro responde com amor filéu. E aí, por último, Jesus pergunta, Pedro, você realmente é meu amigo? Aí ele fala com amor filéu, você realmente é meu amigo? Aí Pedro fala assim, Senhor, sabes que eu sou seu amigo. E você eu tenho carinho por você dessa forma, então a paciência de resolver. Porque ele começa a renovar Pedro, dar as instruções para ele, renovar o coração de Pedro, porque Pedro estava descrente, porque ele negou Jesus. Jesus tinha dito que ele ia negar ele, por provavelmente pensar que era acima de qualquer coisa, estava expulsando o demônio, estava curando, estava fazendo tudo, mas não era convertido. E aí ele ali é renovado por Jesus, e a gente vê Pedro se transformando num homem ali, o precursor, o grande pregador da igreja de Jerusalém, onde se nós 3.000 almas se converteram a Cristo ali na pregação de Pedro. Bom, então vamos continuar, voltando aqui à Batista, vamos continuar aqui. Concílios ecumênicos, isso aqui é muito importante. Nós tivemos 7 concílios ecumênicos, são mais concílios, mas
Os principais, para nós, são os 7. Vou adiantar que os irmãos... só vou tirar a foto. É tudo minha história, no lugar. É mesmo? Eu tinha um professor muito bom de história também, sabe? Falando com você, muito mais da história. Guerra dos Navios. Isso aí nem tocaram no assunto. Isso aí tinha mais história do Egito e na época não era evangélico. Não era evangélico. O quê? É? Poxa. O iluminismo tem muito a ver. O iluminismo ele tem muito a ver com a questão do cristianismo, porque ele vai abrir as portas para a saída da Idade Média, chamada Idade das Trevas. O iluminismo ele vai trazer essa renovação. E logo depois, com a chegada do iluminismo, a gente tem aí a Reforma Protestante. A dar entrada a esse novo momento. A gente vai falar isso na próxima aula. Essa é a primeira vez a gente finalizar. Aqui é um panorama, né, falando basicamente dos... Eu não vou tratar individualmente dos concílios, vou falar um pouquinho sobre cada um. A gente teve o primeiro concílio de Nicéia, a participação dele foram 318 bispos da Igreja Antiga. A questão foi a controvérsia ariana, como eu falei, né, aquela que não cria na divindade de Jesus, e tinha essa controvérsia, e a resolução foi o credo niceno e vitória parcial sobre o arianismo. O que é credo? Alguém sabe dizer? O pessoal da antiga deve lembrar aí, o que é credo? Cruz, credo, meu Deus, ele já fazia logo, né? Não, da cruz, credo. O desenho do Chaves aí, que o Chaves chegava na casa da bruxa de 71, aí começava a fazer assim, né? Então, credo é uma palavra, se não me engano, em latim, significa eu creio. Então, o credo ele dizia exatamente no que cria a igreja diante da própria igreja, das autoridades e da sociedade. Então, a igreja tinha que falar assim, o que você crê? Aí a igreja criou um credo. Por quê? Se a igreja não criasse o credo, ela abria margem para que as heresias entrassem, como foi o caso do arianismo. Então, o arianismo ele vai ganhar terreno porque a igreja ela não tem um documento que fala assim, nós temos isso aqui. É nisso que nós temos. Então, a partir do primeiro concílio, eles já criaram um credo, chamado de credo niceno, porque foi na cidade de Nicéia. Foi a primeira coisa ali. Então, o credo niceno foi o primeiro. Depois, Constantinopla 318, segundo concílio. Participaram 150 bispos da igreja antiga e foi a controvérsia ariana acerca do Espírito Santo. O que aconteceu? O pessoal que perdeu, né, o pessoal do arianismo que perdeu no primeiro concílio, começou a fazer a cabeça do imperador. O imperador não é bem assim, você não entendeu bem, tem aquela questão também do Espírito Santo e tal. E aí o imperador, realmente, eu não tinha pensado nisso, é verdade, vocês estão certos. E aí o imperador deu o braço a torcer com o arianismo e começou de novo essa controvérsia entre cristãos e cristãos arianos, né, que eles se entendiam como cristãos, mas pensavam no arianismo, que quem firmou a heresia do arianismo foi o bispo Ário. Então eles começaram a discutir novamente. E aí, de novo, o arianismo foi dessa vez condenado totalmente e o credo niceno foi acrescido do Espírito Santo. Aí a gente tem o credo niceno constantinopolitano, que é uma acréscimo ao credo niceno falando sobre o Espírito Santo. E aí tem lá todas as crenças. Depois eu vou pegar para os irmãos aqui e botar o credo, porque ele é grande, né? Fala sobre toda a crença da igreja, que serve para nós hoje também. Depois nós temos o concílio de Éfeso. Foram 200 bispos da igreja antiga e fala sobre o nestorianismo. A heresia foi condenada e o credo é afirmado. Engraçado, eu não lembro sobre o que fala o nestorianismo. Eu cheguei a botar isso ali, agora não estou lembrando. São tantas heresias, mas depois eu vou ver. Mas o nestorianismo também foi uma heresia que permeou a igreja e aí no concílio de Éfeso ele foi condenado. Depois... Uma pergunta. Eu estou vendo ali que, por exemplo, no concílio de Éfeso, você fala de 200 bispos da igreja antiga. Sim. Quer dizer, aquela igreja que veio de Jerusalém, dos apóstolos. Isso. Mas ali, em 451, já não aparecem mais esses bispos da igreja antiga. A minha pergunta a igreja católica, nesse período ali, a partir do ano
380, Constantinopla, a Igreja Católica Apostólica Romana, começou a se estabelecer no cenário mundial. Sim. Mas, paralelo a ela, havia uma igreja marginalizada. Sim. Uma igreja que não tinha, vamos dizer assim, esquemas, né, com o Estado. Uma igreja independente. Quando é que essa igreja, que se separou do Estado, da Igreja Católica Apostólica Romana, começou a ser perseguida? O que acontece? Até então, você não tinha, a partir do momento que a igreja ela se estabelece, até a liberação do cristianismo, a profissão do cristianismo no Estado, você tem a igreja como ela era una ali, vindo de Jerusalém, você tem a igreja se estabelecendo em vários lugares, você não tinha um cara que era assim, quem é o presidente dessa igreja aqui? Eu tenho várias filiais em vários lugares, mas quem é o presidente da igreja aqui? O cara aqui em Manaus. Você não tinha a presença, por exemplo, do Papa, né? E aí, você tem o bispo de Roma, diante de algumas crises, o bispo de Roma, o pastor da igreja de Roma, ele vai começando a trazer para si mesmo arrogando para si essa autoridade. Quando Constantino, ele resolve permitir o culto, e logo depois você tem a liberação do cristianismo, o cristianismo como religião oficial do Império, aí você tem uma igreja una ali, que agora tem a presença do imperador, o apoio do imperador. Só que é a questão que você falou. Tem um período na história em que Roma ele se divide em duas partes. Não sei quem já viu esse período da história. Tem um período da história que Roma ele se divide em Roma Ocidental e Roma Oriental. Se você chegasse para qualquer morador do Império Romano, do Ocidente ou do Oriente, e perguntasse assim, você é da Roma Ocidental ou da Roma Oriental? O cidadão ia falar assim, olha, eu sou romano. Eu sou romano. Tipo assim, não estou entendendo. Como assim? Eu sou romano. Então, como assim Roma Ocidental e Oriental? Porque tinham dois imperadores. Mas eles se entendiam como membros de um mesmo império. E nessa questão da igreja é a mesma coisa. A igreja ela começou a crescer de forma política, mas até então você não tinha essa guerra entre igrejas. Assim, poxa, a igreja católica apostólica romana. Você, inicialmente, essa visão que nós temos hoje, a igreja não era politizada como é hoje. Você tem uma ascensão disso, né, gradativa. Você vai vendo a igreja ela ficando mais amiga do Estado, ganhando mais poder, aí sim. E aí você tem a questão da pré-reforma. A igreja ela vai se corrompendo. Pelo menos eu não cheguei a ver na história relatos de igrejas tipo assim, retiradas, igual aconteceu nos Essênios. No período lá do Novo Testamento, você tem uma rapaziada que eles não concordam com a política do Estado, né, se unindo com a religião judaica. Então eles saem para o deserto. Pelo menos eu não cheguei a perceber na igreja, eu não cheguei a estudar essa parte, de pessoas que se retiravam e formavam comunidades ali à parte. Eu não cheguei a ver essa parte. Talvez realmente existiam. Mas você vê movimentos, você vê movimentos se levantando após a igreja ganhar muito poder diante do Estado, por exemplo, movimentos pré-reformadores, os irmãos moráveis, que eles começam a pensar assim, peraí, mas a igreja está falando isso, mas isso aqui vai contra a Bíblia, mas isso aí está errado. Então pessoas que começam a se levantar contra a igreja, isso aí já vem depois, né, já depois desse período aí. E aí você vê John Hus, né, tem um outro também que eu esqueci o nome agora. Irmãos Moráveis estão sinceros. Irmãos Moráveis, rapaz, agora você me pegou. Não vou lembrar dos Irmãos Moráveis, mas eles são pré-reformadores. Né, são pré-reformadores. Então você vê essas pessoas que se levantaram, né, eu vou falar sobre a pré-reforma na próxima aula. E eles se levantaram contra essa igreja que já estava com um poder muito alto diante do Estado. É uma igreja completamente política. Corrompida. Totalmente corrompida. É uma igreja que... Hoje, né, os bares evangélicos, né? Porque elas não têm uma regulamentação, né? Sim. Não é regulamentada. Sim, igrejas que surgem. Foi tipo isso que aconteceu. Como assim? Não entendi. Não existe uma denominação. É a denominação. Por exemplo, hoje, a pessoa igreja evangélica, mas não é católica. Não, sim, entendi. Exatamente. Naquela época não existia esse tipo de coisa, porque você não tem denominações. Né? Qual a igreja que existe? A igreja católica, no sentido de universal, a igreja dos santos.
A Igreja Católica ainda não era entendida como assim, poxa, Igreja Católica Apostólica Romana e a Igreja Católica Apostólica. E eles ainda não tinham esse pensamento. Isso aí só vai surgir a partir da Reforma Protestante. A partir da Reforma você começa a surgir, você vê surgir movimentos, né, que vão se enraizando, né, que vão se dividindo. Então você tem a Congregacional, que são as primeiras, o movimento puritano, você tem o movimento luterano, você tem as posições de cada movimento, o calvinismo, o arminianismo, somente a partir da Reforma. Antes da Reforma Protestante, você não tem o surgimento de denominações. A gente tem aí, são pessoas que creem na igreja, mas que seguem a Igreja Católica Apostólica Romana, uma igreja corrompida, e pessoas que apesar de serem parte da igreja, veem na igreja um problema. Foi como aconteceu com Lutero. Lutero, ele fazia parte da igreja, ele não queria se separar da igreja católica. Mas ele notou que precisava de alguma coisa. Isso aqui não pode continuar assim. Ele tem que reformar essa igreja. Estavam abaixo do concílio, né? O concílio acima dele, e aquele sinédrio é que ditava as regras, né? O magistério, no caso o magistério, a igreja católica. Então, eles tinham essa... Não tinha essa divisão como nós vemos hoje. Né? Uma igreja que é... Eu tenho uma teoria em relação a esse período da história da igreja, né? Onde a Igreja Católica Apostólica Romana se fortalece e ela começa a absorver falsas doutrinas através de pessoas que ingressaram na igreja não porque se converteram, mas porque era a religião oficial do Estado. Sim. E aí, eu acredito que, pelo poder de Deus e do Espírito Santo, surgiram pessoas dentro da Igreja Católica, que se isolaram da Igreja Católica, e pessoas que até saíram da Igreja Católica podem ter formado comunidades cristãs independentes. Só que Martinho Lutero deu destaque porque ele conseguiu sobressair. Mas antes de Martinho, eles tentaram matar ele. Mas antes de Martinho Lutero, eu acredito que houveram muitos cristãos genuínos perseguidos pela própria Igreja Católica, no que a gente chama de Inquisição. A Igreja Católica, durante alguns séculos, ela matou muita gente, os chamados hereges, né? Então, eu acredito que desde esse período aí, de 431 até a Reforma Protestante, 1000 anos, teve muita gente que se afastou da Igreja Católica por ver que era uma igreja que estava longe da Bíblia, e muita gente que foi perseguida e morta por conta disso. Então, eu acredito que Deus não deixou, durante esses 1000 anos de história, o mundo tem uma voz profética, tem vozes proféticas, né, que anunciassem a verdade e a Bíblia de forma pura e verdadeira, sem as heresias. Assim como no tempo da história de Israel, nós encontramos, por exemplo, no auge, onde Elias e onde Acabe e Jezabel corromperam o povo, Deus falava para Elias: olha, você está pensando que você é um profeta que restou? Tem ainda 700, ou 600, 7 mil que não se curvaram a Baal. Então, olha só, acredito que no período da história da igreja também houveram os fiéis. Não, eu também penso assim também. Só que não era, eu acredito que eles não se entendiam fora da igreja, eles só começaram a perceber assim. Eu acho que o pensamento era esse aí, tipo, poxa, eu faço parte da igreja, mas a igreja que eu faço parte, que está com o imperador, não é isso. Eu não professo a mesma fé do imperador. Foi o que o pastor Bruno falou. Eu já, na minha teoria, a gente não pesquisei isso ainda, mas eu acho que havia comunidades independentes, como igrejas que surgem, né? Se não me engano, os irmãos morários, eles eram um tipo eu acho que eles eram comerciantes, e eles tinham essa situação mesmo, porque eu não cheguei a colocar isso aqui nos slides, né? Mas os irmãos morários foram esses reformadores, né, que viam essa resistência da igreja, uma igreja que se corrompeu, e começaram a pregar a igreja da forma correta. Como eu falei, esses outros, John Hus, são os pré-reformadores. E só para finalizar essa parte agora dos concílios, né? A gente tem o Concílio de Calcedônia, o imperador Marciano e 520 bispos. Aí o que foi abordado? A natureza de Cristo, ele tinha 1 ou 2 naturezas, a humana e divina, era 1 ou 2. Eles ficaram nessa dúvida. Para a gente isso é fácil de entender hoje, mas para ele na época era uma grande questão. E aí foi criado o credo calcedoniano, que incluiu mais isso, mais essa questão.
Depois, Constantinopla II, 150 bispos, a continuação das disputas cristológicas condenou Nestorianos, que é que nós falamos ali antes, né? E reafirmou a doutrina das duas naturezas de Cristo. Depois, Constantinopla III, 174 bispos, o monoteísmo, se não me engano, que Cristo possuía uma vontade, né? Era o tema dele. O concílio afirmou que Cristo possuía duas vontades. Olha só outra coisa, né? Em cima era a natureza de Cristo, as naturezas, e a questão da vontade. O que prevalecia? A vontade divina, de um Cristo divino, ou de um Cristo humano? O que Cristo fazia? Então, eles conseguiram reafirmar que Cristo, na verdade, tinha duas vontades independentes. E Nicéia II, 350 bispos, a iconoclastia. A iconoclastia é a utilização ou não de ícones da igreja, ou seja, de imagens. Então, eu posso ou não utilizar imagens. Isso aí. E o concílio decidiu em favor da veneração de ícones. E o argumento que eles usaram é o quê? Como Cristo ele se tornou carne, se fez carne, então, a partir desse momento, eu também posso, ele fez uma imagem, eu posso, então, construir imagens e venerá-las. É o que foi basicamente o que eles falaram. Então, a gente sabe que isso, diante do que a Bíblia diz, é errado. A gente sabe que a Bíblia condena, assim, a adoração a imagens, mas, infelizmente, nesse concílio, eles decidiram por manter a veneração de ícones. Bom, já passando para lá, vamos parar. Vou fazer aquela questão da... sim, a gente vai definir essa aula de história da igreja, vai continuar no próximo final de semana ou só no final de semana no dia 30. Ele está vendo a questão do serviço, talvez não seja de serviço. Na próxima semana a gente vai colocar outra matéria, semana que vem, caso não possa dar. Por causa do G20, semana que vem vai ter uma matéria. Vai ter uma matéria semana que vem. Você não vai dar perto da semana que vem, né? Do último, a prova. A prova é mais difícil. Por causa do G20, eu até consigo mudar o serviço, só que a rotina no trabalho mudou. Aí eu não sei que eu não consigo tempo para poder trocar de serviço. A gente está com problema de embarcação. A gente depende de embarcação para sair. Então, assim, tudo conspirou contra, né, para eu conseguir mudar o serviço. Porque saímos, estando no serviço sábado, saindo domingo cedo, eu talvez conseguisse estar aqui, mas por causa das embarcações eu não sei se eu vou conseguir sair cedo. Mesmo estando sábado. Ainda posso tentar trocar para sexta-feira, mas não é certo. Eu consigo. Esse é o meu argumento. Estaremos aqui. Senhor, então vamos orar para terminar? Fazer uma oração. Soberano Deus e amado Pai, muito obrigado por estarmos aqui, ó Deus, nesta início de tarde, ó Pai. Eu te agradeço porque até aqui o Senhor conduziu cada um de nós, conduziu os nossos estudos, conduziu as nossas mentes. Pai, continua trabalhando, nos dando essa sede, essa vontade de aprender, para que possamos passar nas pessoas, ó Pai, tudo aquilo que estamos aprendendo, com fé, Senhor, para que aqueles que ainda não creem no Teu nome, e aqueles que creem, que precisam, Senhor Deus, ser transformados, ser movimentados, que possam estar, Senhor Deus, através de nós, trabalhando e fazendo a Tua obra. Pai, muito obrigado por este lugar tão especial que o Senhor preparou, ó Pai. Essas pessoas, ó Pai, que estão aqui, ó Pai, com interesse de coração, ó Pai. Teu servo, ó Pai, pastor Bruno, que está nesse lugar, ó Pai, de frente. Pai, muito obrigado pela vida dele, que através dele, ó Pai, muitas vidas estão chegando ao entendimento. E eu te agradeço, eu posso estar fortalecendo a sua casa, a sua família, e também cada um dos irmãos envolvidos, ó Pai, nesse ministério. Que o Senhor possa estar fortalecendo, abençoando e trazendo vida e paz e alegria. Guarda-nos, nos dá um final de tarde abençoado e um culto à noite, que nós possamos te louvar e bendizer o teu santo nome. Eu agradeço por tudo e entrego tudo nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém.